Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estamos por aqui mais uma vez para compartilharmos uma porção da palavra do nosso Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nessa noite Deus te abençoe muitíssimo, abençoe a sua família em nome de Jesus. E aonde você estiver, alcance de nossa voz, ouvindo nesta hora essa programação, que você seja muito abençoado em nome de Jesus, muito abençoada, que as suas forças sejam renovadas e que todo pensamento de retroceder, pensamento de desistir daquilo que é um caminho de vitória, um caminho de fé, daquilo que é o plano de Deus para a sua vida, que não prevaleça na sua mente em nome de Jesus. E que você receba ânimo agora no poder do nome de Jesus. E que você receba coragem para prosseguir. E que todo espírito de medo, todo espírito de confusão mental, emocional, saia no poder do nome de Jesus. E que o Senhor te sustente. E que Ele te fortaleça para você prosseguir. Para você não olhar para trás. E para você enfrentar com Jesus aquilo que você precisa enfrentar. Porque a palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Coisas que estamos passando de dificuldade, coisas que estamos passando de perseguição, de qualquer tipo de situação adversa, de enfermidade, de desemprego, de confusão, qualquer situação de dificuldade que estamos enfrentando na nossa vida, podemos enfrentar com Jesus, podemos passar com Ele. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é para nós desistirmos, é para nós resistirmos ao inimigo, porque quem tem que desistir é o inimigo e não nós. Nós temos que resistir esse inimigo e ele fugir de nós, como está na palavra de Deus em Tiago 4:7, que diz para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos começar o nosso ponto de partida, é o capítulo 5. Que é uma palavra muito poderosa, porque ela fala para nós de liberdade, que é o Calvário, e fala bem uma advertência de Paulo, uma recomendação para nós permanecermos nesta liberdade, porque a libertação total é nós permanecermos na libertação, não é nós sermos libertos e depois nos acomodarmos e ir aos poucos voltando para as prisões e para as cadeias e para as amarras e para os nós que o inferno quer trazer para a nossa vida. Mas que cada um de nós possamos prosseguir andando nessa liberdade, perseverando nessa liberdade, em nome de Jesus. Então o texto que nosso ponto de partida é Gálatas, no capítulo 5, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E o apóstolo Paulo, ele esmiuçou tremendamente essa liberdade, aquilo que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Ele reafirmou o poder do Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por conta disso ele foi muito perseguido por causa dessa carta aos Gálatas, porque depois que Paulo foi ali na igreja dos Gálatas para estar ministrando a palavra de Deus e ensinando acerca da liberdade que há em Cristo Jesus, acerca do poder
do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que ele saiu ali daquela igreja, pessoas foram ali para retirar aquele ensino do apóstolo Paulo e colocar de novo ensinos que iam levar aquele povo de volta para prisões e para cativeiros espirituais. E Paulo teve que escrever essa carta para estar relembrando toda a palavra que ele havia ministrado ali, todo o ensino. E tem até um texto que ele falou: filhinhos, pelos quais agora eu sinto novamente dores de parto. Era como se ele estivesse novamente gerando aqueles filhos que tinham se perdido por conta de falsos ensinos da palavra de Deus. Então, nós vamos começar aqui. Por isso que ele, escrevendo em Gálatas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo, ele falou assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então você sabe, como eu já tinha começado a falar, a libertação vai acontecendo através do conhecimento da palavra de Deus, a nossa mente sendo renovada com a palavra de Deus, e diariamente eu tenho que crescer nessa liberdade e crescer nessa libertação. Porque se eu estacionar naquilo que eu aprendi e não prosseguir, eu começo a ter um retrocesso e começo a voltar para práticas antigas, pensamentos da velha criatura e práticas da velha criatura. Então ele estava falando aqui nesse texto da importância de ficar firme nessa liberdade que Jesus trouxe para nós. A liberdade de nós sermos salvos pela graça de Deus e não pelos nossos próprios méritos, nem pela nossa própria capacidade. A liberdade de vencermos o pecado porque ele foi vencido na cruz e nós nos apropriamos daquilo que Jesus fez na cruz, da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o velho homem. Nós nos apropriamos da verdade da cura da enfermidade, que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Nós nos apropriamos da verdade que na cruz Jesus se fez maldito por nós, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que morresse no madeiro, ele era maldito, e Jesus se fez maldição em nosso lugar, para nenhuma maldição ter poder sobre a nossa vida. Todas as maldições estão quebradas no poder e na autoridade do nome de Jesus, qualquer tipo de maldição. Então Paulo começou a fazer uma exposição do Evangelho da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na igreja da Galácia. Por conta disso, houve uma grande perseguição, porque por conta daquele ensino da lei que já tinha se cumprido em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que o fim da lei é Cristo. Então Jesus cumpriu toda a lei e ela não precisa mais ser cumprida, ele já cumpriu. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele satisfez todas as exigências de Deus para sermos justificados, para sermos lavados no sangue de Jesus, para sermos redimidos pelo poder do sangue de Jesus, porque todo sacrifício na lei, que era sacrifício de animais, não perdoava o pecado, cobria o sangue dos animais derramados, cobriam o pecado, mas a morte de Jesus nos purificou de todo o pecado e nos livrou também do domínio do pecado. Não que o pecado não exista, não que não possa acontecer na nossa vida, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós não andamos mais na prática do pecado.
Nós somos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. Jesus pagou o nosso resgate, porque nós estávamos presos no pecado, presos pelo inferno, e quando ele foi à cruz, ele pagou toda essa dívida e nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Então isso tudo aconteceu ali na cruz do Calvário. Foi o evangelho, esse evangelho verdadeiro, genuíno, que o apóstolo Paulo pregou ali na igreja da Galácia, que outras pessoas voltaram para desmentir esse evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e querer impor novamente práticas para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus ou serem salvas e justificadas através daquela prática. Por isso que Paulo falou no capítulo 1 dessa carta. Vamos ver no capítulo 1 o que ele diz. Ele falou o seguinte: no capítulo 1, no versículo 8, ele falou assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Então o que ele estava falando? Todo o evangelho diferente da salvação pela graça, todo o evangelho diferente de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, Paulo estava falando, mesmo que um anjo pregue esse evangelho diferente, ele é anátema, ele é amaldiçoado, não é de Deus. Então Paulo estava ali confrontando toda aquela mentira, todo aquele ensino falso com a palavra de Deus. E aqui no capítulo 5, quando nós lemos o versículo 1, que diz: estáis, pois, firmes na liberdade em que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu quero dizer para você nessa noite, que toda vez que nós crermos na palavra de Deus, e a fé vem no nosso coração, e a fé é uma certeza, o inimigo vai fazer tudo para te mover dessa certeza e te levar de volta para a mentira e para o engano. O inimigo sempre vai tentar nos levar de volta para prisões que nós já saímos, para nós que nós já ficamos libertos pelo poder do nome de Jesus. E nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus, que está lá no livro do Êxodo, quando Deus tirou o seu povo ali do Egito, e quando eles estavam caminhando para a terra prometida, saindo ali do Egito, você sabe que Faraó veio atrás deles para levá-los de volta, porque o inimigo, ele não quer perder os seus escravos, e nós éramos escravos do inimigo, fazendo tudo que vinha na nossa cabeça, tudo que a gente desejava, que a gente pensava, tudo que acontecia, e nós éramos escravos de pensamentos e sentimentos que não agradam a Deus, e nós éramos escravos de todos esses comportamentos. E vira e mexe, o inimigo tenta nos levar de volta para práticas que Jesus já nos libertou, para situações que Jesus já tirou da nossa vida, e ele vira e mexe, tenta nos levar para esse lugar de cativeiro e para esse lugar de prisão. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, a partir do versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus continua falando: estai firmes nessa liberdade, persevere nessa libertação, persevere nesse lugar de libertação que Jesus nos colocou.
nessa liberdade que Ele está nos colocando para andar e para caminharmos e para conquistarmos a cada dia tudo que Ele conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Então o inimigo vem tentando, e muitas vezes nós começamos a retroceder por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque se Deus falou, estai, pois, firmes na liberdade em que Cristo te libertou, é porque Ele vai nos capacitar a andarmos nessa liberdade. Ele vai nos ajudar a andarmos nessa liberdade. E Ele vai nos dar poder para andarmos nessa liberdade. E a palavra de Deus fala desse poder também. Quando Paulo falou, a minha graça te basta, Deus falando para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então muitas vezes nós ouvimos, eu fiz isso porque eu tive essa fraqueza, eu tive essa outra fraqueza, eu voltei para essa prática porque eu fracassei, porque eu tive essa fraqueza. Realmente existe a fraqueza, mas existe um poder disponível para todos nós, chamado graça. Graça é um poder que Deus derrama sobre a nossa vida, para nós vencermos tudo que nós não conseguimos vencer com a nossa própria força, da nossa própria maneira e do nosso próprio jeito. Então toda a libertação que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, ela pode continuar na nossa vida quando a graça, quando esse poder de Deus entra na nossa vida, em toda a nossa fraqueza, e nos aperfeiçoa. Então a graça é esse poder disponível. Então qualquer pensamento que vem na minha mente ou na sua mente, para você parar, para você retroceder, porque você não aguenta mais, porque você não tem mais força, porque você já fez tudo e não conseguiu, porque você já orou, porque você já jejuou, porque você já foi no monte, porque você já fez campanha, porque você já orou de madrugada, mas isso não sai da sua cabeça, você não consegue vencer isso. Eu quero dizer para você que a graça de Jesus vence isso para você. Esse poder de Deus vence isso para você. Deus falou para Paulo, minha graça é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Então quando nós recebemos graça de Deus, nós vencemos qualquer situação que nós não temos força nenhuma para vencer. E a graça é isso. É fazer o que você não pode. Por isso que nós somos salvos por essa graça. Porque nós não poderíamos nos salvar de jeito nenhum. Por isso que Jesus foi até a cruz e deu para nós essa salvação de graça. Ele que fez tudo para nos salvar. Nós não fazemos nada para sermos salvos, porque Jesus já fez tudo para nos salvar. Então nós somos salvos pelo que Jesus fez e não por aquilo que nós fazemos ou almejamos fazer, ou um dia nós vamos merecer essa salvação, porque um dia nós vamos conseguir fazer isso. Não, a salvação está feita e ela é de graça, e eu tenho que receber essa graça, eu só tenho que aceitar essa graça e me apropriar dela. E para eu continuar andando nessa liberdade que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário, para eu permanecer nessa libertação, eu tenho que continuar diariamente dependendo dessa graça de Deus. Eu tenho que continuar o tempo todo me apoiando nessa graça de Deus, reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo as minhas limitações, e cada dia recebendo graça para vencer aquelas limitações, vencer as fraquezas, vencer pensamentos que Jesus já me libertou, mas eles estão querendo voltar, vencer desejos que Jesus já me deu poder sobre eles para vencer, mas eles viram e mexem, querem voltar. Então
Então a graça me dá poder para dominar esses desejos e esses pensamentos e continuar andando nessa liberdade que Jesus trouxe para nós. Porque Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir lá do versículo 32, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu tenho conhecimento que existe esse poder, chamado graça, disponível para qualquer pessoa receber graça e vencer o que ela não consegue, se eu tenho esse conhecimento, toda essa fraqueza, ela vai acabando. Porque a graça vai vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida e vai nos aperfeiçoando a cada dia. Que a palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E quem sabe nessa hora eu estou falando com alguém que muitas vezes tem sentido uma frustração muito grande porque não tem conseguido vencer situações. Quem sabe você desistiu da sua vida espiritual, você desistiu de ser liberto, você desistiu do seu chamado, você desistiu do seu ministério, porque você está enfrentando tantas tentações e você não está conseguindo vencer. E você não está conseguindo vencer pensamentos, você não está conseguindo vencer desejos. De repente, você não tinha conhecimento dessa graça poderosa de Jesus. Você não tinha conhecimento que você pode andar nessa liberdade que Jesus trouxe para a nossa vida. Você pode ficar firme nessa liberdade, porque a graça de Deus manifesta o seu poder na nossa vida para vencermos todo pensamento. Paulo também disse para nós que Cristo vive em nós. Então, se Cristo está dentro de nós, é esse Cristo que está dentro de nós, é essa vida vencedora de Jesus que está dentro de nós, que vai vencendo todos esses pensamentos e todos esses sentimentos. E eu tenho que ativar essa vida de Jesus dentro de mim. Cada vez que vem o pensamento, que vem o sentimento, que vem o desejo, e que eu faço coisas que não é da vontade de Deus, e que eu ando por caminhos que não é da vontade de Deus, e que eu sempre caio naquele mesmo ponto, eu sempre tenho aquela fraqueza, e o inimigo sabe de todos os pontos fracos da nossa vida, qualquer um, ele sabe de todos, e ele sempre vai tentar aquele ponto fraco. Só que ele só é um ponto fraco, mas a graça de Deus entra nesse ponto fraco e nos dá vitória nesse ponto fraco. Então eu quero dizer para você, use a graça de Deus, entra debaixo da graça de Deus, mergulha nesse rio da graça de Deus, dependa da graça de Deus diariamente, para você vencer qualquer coisa que você precisa vencer com essa graça. A graça existe para nos salvar, para nos libertar e fazer de nós pessoas vencedoras a cada dia, em toda situação que se apresentar, mesmo que você olhando para você diga, eu não tenho capacidade. Mas a palavra de Deus diz que a nossa capacidade vem de Deus. A palavra de Deus fala assim, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte, porque você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Você é forte, porque você é mais do que vencedor em todas essas perseguições, em todas essas tentações, porque nós somos fortes com essa graça. Nós somos fortes nessa graça. Nós somos fortes com o poder da graça de Jesus sobre a nossa vida. Então você pode permanecer firme na graça de Jesus, na libertação que Ele trouxe para a tua vida, e não voltar atrás, e não retroceder, e não se submeter outra vez ao jugo da servidão do inimigo. É andando na graça de Deus,
É dependendo diariamente dessa graça que nós vamos alcançar diariamente vitórias. Todo dia vitória. E você vai celebrando as pequenas vitórias, as grandes vitórias. Vai celebrando, vai se alegrando em Deus, porque você é mais do que vencedor em todas as coisas. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu vou fechar os meus olhos. Se você puder, você fecha o seu também. Se não puder, não tem problema. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela graça. Te agradecemos porque nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelo nosso mérito. Nós não somos salvos porque nós nos esforçamos e porque nós estamos fazendo tanta coisa para conseguir a salvação. Não. A salvação já foi conquistada para nós ali na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Nós somos perdoados pelo que Jesus fez na cruz. Somos curados pelo que Ele fez na cruz. Somos abençoados pelo que Ele fez na cruz. Nós somos vitoriosos porque Ele venceu o pecado. Ele venceu as enfermidades. E Ele venceu o inferno na cruz do Calvário. Nós somos abençoados porque Ele também venceu a morte na sua ressurreição. E Ele também vai voltar para nos buscar. E enquanto estamos aqui, assolados por tentações e muitas vezes assediados por fraquezas, a graça está derramada sobre nós para nos ajudar a vencermos aquilo que nós não conseguimos vencer. Em nome de Jesus, eu declaro a tua graça nessa noite sobre a vida de cada um de nós, o poder da graça para nos ajudar a vencermos aquilo que nós não conseguimos vencer com o nosso próprio esforço, com as nossas próprias práticas, mas podemos vencer com o teu poder que não falha. Podemos vencer com essa maravilhosa graça, essa poderosa graça que não falha, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa graça. Vai abençoando cada um nessa noite, abençoando cada família nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo, muitíssimo. E nós voltamos amanhã nesse mesmo horário, pela 98.7 a partir das 18 horas. E pelo facebook.com/pastora Leila Lobo a partir das 18 horas e 30 minutos. Deus te abençoe muitíssimo e que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.